Você faz culto doméstico na sua casa? Ou você nem sabe o que é isso? Culto doméstico é o quê, pastor? É quando os membros da igreja vêm pra cá e faz culto aqui em casa? Não. É um culto com você e sua família. Quando você, sua esposa, seu marido, seus filhos, vocês se juntam pra orar, pra ler a Bíblia, pra cantar e juntos louvar o nome de Deus em um devocional coletivo como família. Você não faz, não? Então vamos conversar sobre isso nesse 2 Dedos de Teologia especial sobre culto doméstico, culto familiar, esses tempos maravilhosos que Deus nos dá para conhecermos, nos aprofundarmos e amarmos a palavra de Deus e a devoção com o Senhor dentro das nossas próprias casas. A pandemia nos trancou nas nossas casas por muito tempo, e esse nos trancar em casa revelou muitas das nossas deficiências e nos deu oportunidades muito particulares para que possamos exercer nossa fé de modos que às vezes a gente estivesse falhando ao longo da vida. Eu lembro quando eu preguei os sermões da pandemia, você pode ter acesso a ele em livro no site da própria editora, eu disse que Deus pode estar nos ensinando com os lockdowns e os isolamentos sociais a termos uma fé mais privada. Talvez o nosso problema fosse que nossa fé era muito externa, muito pública, muito de Instagram, era tudo muito performático. E trancados em casa, talvez Deus estivesse tentando nos ensinar que nós precisamos olhar um pouco mais para dentro. Claro que ninguém pode dizer o que é que Deus está nos instruindo e nos ensinando no meio de todo e qualquer sofrimento, mas se tornou perceptível a nossa ausência familiar e as nossas incapacidades de servirmos a Deus nas nossas próprias famílias quando as coisas ficam um pouco difíceis. Na minha igreja, eu percebi que muitos não sabiam como fazer um culto doméstico. A gente passou por 2 grandes períodos sem culto aqui em Fortaleza, tanto no pico da primeira como no pico da segunda onda de coronavírus aqui na nossa cidade. E a gente, claro, tinha transmissões de culto. A gente transmitia louvores, transmitia pregações e incentivava que os membros da igreja fizessem cultos domésticos nesse período, onde nós tentávamos auxiliá-los nesse processo. E muitos homens não sabiam o que fazer, muitas mulheres não sabiam o que fazer para poder ter um culto doméstico. E isso prova, sabe, por A mais B, que nós fracassamos muitas vezes em cultuar como família, em cuidar da espiritualidade da nossa própria casa. Eu percebi minhas próprias falhas nesse período. Eu achava que todas as vezes que eu falhava em culto doméstico, que não conseguia fazer todo dia, era por culpa da imensa carga de trabalho, de atuação na igreja. Eu tava sempre servindo, sempre pregando, evangelizando, dando aula, eu tava o tempo todo falando de Deus para as pessoas, e quando eu chegava em casa, eu tava cansado, já tava exaurido do cuidado espiritual e, sabe, hoje, culto doméstico hoje não, a gente faz amanhã. E a verdade é que eu estava trancado em casa e eu continuava sendo ausente algumas vezes. Eu achava que a minha falta de ensino bíblico dentro de casa poderia ser o meu excesso de ensino bíblico fora de casa. Mas eu estava trancado em casa e continuava sem ensinar a Bíblia todos os dias para minha família. E você já teve esse tipo de desculpa? Talvez você seja um pastor, um seminarista, talvez um homem da igreja dedicado, onde você diz para si mesmo que a sua displicência no culto doméstico se dá porque você tá a semana toda nos cultos da igreja. Você tá esgotado de espiritualidade, mas trancado em casa, você se percebeu ainda ausente da devoção familiar. É por isso que muitos pastores acabam tendo filhos desviados. Muitas vezes o serviço na igreja é tão intenso que em casa o cara quer descansar do trabalho religioso, quando em casa é que há o principal serviço a Deus. Muitos de nós temos dificuldades com o culto doméstico e para muitos de nós o período de quarentena foi uma oportunidade que Deus nos deu para sermos colocados de volta nos eixos. Estávamos trancados em casa e tínhamos as nossas famílias ali diante de nós para amar, para cuidar e para servir com o evangelho. Você precisa ser colocado nos eixos do serviço a Deus, porque culto doméstico, momentos de devoção familiar, um pai ensinando a Bíblia para os filhos e para a esposa ensinando a Bíblia para os seus filhos, todos compartilhando da palavra um com o outro, a mulher compartilhando a palavra com o marido, do marido com a esposa, confrontando os pecados uns dos outros, encorajando uns aos outros. Tudo isso faz parte do modo como o Antigo e o Novo Testamento falam de família. Se você vier comigo para o Antigo Testamento, logo no livro de Deuteronômio, ainda no Pentateuco, no capítulo 6, versos 4 a 9, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aqui é cobrado dos líderes das famílias que sentados em casa, ao redor da mesa, no sofá da sala, a lei do evangelho fosse ensinada para os seus filhos. Quando eles estivessem andando pelo caminho, quando estivessem levantando e se deitando, a palavra de Deus deveria estar sendo ensinada para a família. Eles deveriam
pichar na porta da casa. Em cima da porta devia estar escrita a lei de Deus, versículos visíveis para serem vistos pela família. Perceba, o que Deus espera aqui das famílias é que as conversas comuns sejam conversas em torno da lei de Deus. Ele continua falando isso em Deuteronômio 11, os versos 18 a 23, nós lemos assim: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos, que vos ordeno para guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor diante de vós lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Nas promessas que Deus dá no Antigo Testamento ao povo de Israel, promessas militares, que claro, não são a nossa realidade hoje como igreja, mas que representavam o cuidado de Deus com aquela cidade e nação. Isso se daria através das famílias estarem em torno das palavras da aliança, ao levantar, ao acordar, andando pelo caminho, sentado nas mesas do jantar e das conversas em casa. Deus abençoava o povo de Israel, através do povo de Israel estar ensinando a aliança de Deus uns aos outros em casa. Não é simplesmente função dos pastores, não é função da escola bíblica dominical, não é função da salinha de crianças. A função principal da instrução bíblica dentro de casa é dos pais sobre os seus filhos. Homens de índole indecente e mundana não serão homens que vão guiar sua família na palavra. Esposas fracas na fé não vão acompanhar o marido na devoção familiar. Filhos que apenas reproduzem comportamentos religiosos, mas que abandonam tudo no início da juventude, não vão ser pessoas que representam a vontade de Deus nas suas famílias. De forma que o modo como nós conversamos em nossas casas, os assuntos que estabelecemos, o modo como a Bíblia é aberta na mesa para ser visível para todos, é um termômetro muito sério de como está o nosso relacionamento com Deus. Se nós não estamos conversando constantemente sobre a lei de Deus dentro de nossas casas, nós estamos abandonando a palavra da aliança, estamos abandonando as bênçãos de Deus. O culto doméstico não é só um instrumento para avaliar isso, não é apenas um termômetro, mas é um instrumento para corrigir isso, para dar mais força na fé, para dar mais vigor, para aplicar a palavra de Deus dentro dos nossos corações. Em Gênesis 18, 19, lemos assim: Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus escolheu Abraão como pai da fé e escolheu Abraão para guiar sua casa no caminho da fé. Em Gênesis 22, quando Isaac pergunta ao seu pai onde é que estava o cordeiro para o holocausto, Isaac sabia que faltava algo nos sacrifícios. Por quê? Porque Isaac era alguém que participava dos sacrifícios a Deus com seu pai, que foi pelo menos instruído por seu pai acerca de como funcionava o caminho da redenção. No livro de Jó, no capítulo 1, no verso 5, nós lemos que Jó conduzia seus filhos a rituais de sacrifício logo após eles realizarem seus banquetes. O texto diz que Jó fazia isso continuamente. Homens que assumiram a função de instruir seus filhos na fé. Em Josué 24, por exemplo, de 14 a 15, nós lemos: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, que está da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué já possuía mais de 100 anos. Deus já havia revelado a Josué que ele morreria em breve, mas Josué estava lá, assumindo a sua função como líder espiritual da sua casa, deixando claro que ele continuaria tomando sobre si a responsabilidade do ensino e do cuidado da fé das pessoas que Deus colocou debaixo do pastoreio dele. Era de se esperar que as casas representassem pequenos ambientes de culto. Salmo 118, verso 15: Nas tendas dos justos a voz de júbilo e salvação, a destra do Senhor faz proezas. Havia cantos, palavras de louvor a Deus dentro das casas dos homens justos. No Salmo 128, no verso 3, tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Havia comunhão familiar em torno das bênçãos que Deus colocava. Em volta da mesa do pai, havia filhos que ouviam as palavras que o pai tinha para instruir. Devoção pública era devoção a Deus. Não era só um ato da sinagoga público, não era só um ato privado de devocional, era também um ato
familiar, em um núcleo menor de louvor ao nome de Deus. Esse mesmo cenário de instrução aos filhos aparece no Novo Testamento. Em Efésios capítulo 6, no verso 4, nós lemos: "E a vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Filhos devem ser criados na disciplina de Deus e na admoestação de Deus. Isso se dá através de conversas, de falas que representem justamente o cuidado de Deus. Há aqui uma instrução dos pais sobre seus filhos. 1 Timóteo 3, lemos: "E que governe bem a própria casa", falando aqui dos presbíteros, "criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?" Aqui, governar bem a própria casa está atrelado a criar os filhos de forma disciplinada. E aqui é um paralelo entre aquilo que o presbítero faz em casa e aquilo que ele faz na igreja. E esse paralelo não é exclusivo do presbítero. Tudo aquilo que é dado sobre o presbítero é algo que todo cristão deve fazer, mas que o presbítero só faz com maturidade, com excelência e com mais vigor. O que se espera de um presbítero ali em 1 Timóteo é que ele só seja um cristão maduro. Então o que se espera é que os cristãos maduros sejam pessoas que pastoreiam as suas casas. Esse paralelo entre o cuidado da igreja e o cuidado da casa como um cuidado equivalente. O que um marido faz na sua casa é o que um pastor faz sobre a igreja. E por isso, nós criamos nossos filhos sob a disciplina e a admoestação de Deus, pastoreando, cuidando, ensinando a nossa casa. Ainda falando sobre presbíteros, Paulo fala em Tito 1,6: "Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis", ou filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. E aqui, claro, há muita polêmica teológica sobre a tradução, mas para mim, fiéis, crentes aqui, a tradução correta seria filhos que agem de forma disciplinada. Tudo que ele fala aqui para descrever a ideia de fidelidade aqui no texto, fala sobre comportamento público de filhos domésticos. Mas isso é tema para outro vídeo. Em Efésios 5, a partir do verso 25, a gente lê: "Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável." Maridos, assumem para si a função de lavar a esposa pela palavra, assim como nós somos lavados por Deus. Isso se dá quando maridos pregam a palavra para suas esposas. Maridos precisam ser pregadores do evangelho para suas mulheres, a fim de livrá-las do pecado por meio da palavra de Deus. Isso é uma das funções dos maridos em casa. E, pastor, mas eu preciso sustentar minha família, preciso botar comida em casa, não é tão fácil assim. Culto doméstico, ensinar a Bíblia, como é que eu vou? Eu sou alguém que está colocando comida na mesa acima de qualquer coisa. Mas veja, o próprio Jesus falou em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso é uma citação de Deuteronômio 8,3. Jesus deixa claro que nós precisamos alimentar nossas famílias espiritualmente também. Nós podemos nos desgastar para não faltar nada na mesa, mas falta algo na mesa, que é você, o ensino da palavra, a pregação do evangelho. Você não deixa faltar pão terreno, mas você deixa faltar o pão espiritual. Você dá comida, você dá presente, você dá plano de saúde, mas você não dá Jesus. No fim das contas, você está deixando a sua família passar fome. Em um nível de passar fome muito superior, sua família passa fome espiritualmente, porque você, como pai, não assume a função de ensinar e de pregar. Queremos que as nossas esposas tenham um mantimento físico, que filhos tenham como estudar para ter uma vida melhor que a nossa, mas será que nós queremos alimentar nossas esposas com a palavra? Porque não estarmos alimentando nossas esposas com a palavra é pior do que ser um mau profissional, é pior do que não ganhar bem. Será que nós queremos dar para os nossos filhos uma educação espiritual? Não simplesmente para que eles tenham uma vida melhor do que a nossa, mas para que eles tenham um relacionamento com Deus melhor do que o nosso? Foi Thomas Brooks que escreveu: "Uma família sem oração é como uma casa sem telhado, aberta e exposta a todas as tempestades do céu." Existem muitos testemunhos maravilhosos sobre como o culto doméstico abençoa e abençoou a vida de muitos homens de Deus do passado. No aniversário de 50 anos de casamento dos seus pais, o famoso pregador Joel Bick, ele escreve um livreto sobre culto doméstico muito interessante, publicado pela editora Fiel, onde ele narra que no aniversário de 50 anos dos seus pais, um dos seus irmãos deu o seguinte testemunho: "Pai, a lembrança mais remota que tenho é a de lágrimas escorrendo pelo seu rosto, enquanto você nos ensinava sobre como o Espírito Santo guia os crentes, nas noites de domingo, quando usava o livro O Peregrino. Quando eu tinha 3 anos de idade, Deus o usou em nosso culto doméstico para me convencer que o cristianismo era verdadeiro. Não importa o quanto tenha me desviado nos últimos anos, nunca pude questionar seriamente a veracidade do cristianismo, e quero lhe agradecer por isso." Já na sua autobiografia, o famoso missionário John Patton conta sobre como a sua ida para a obra missionária no meio dos índios canibais foi influenciada pelas orações de seu pai
durante os cultos domésticos. Jamais poderia explicar o quanto as orações de meu pai me impressionaram naquele momento, e nenhum estranho poderia compreender. Quando ele ficava de joelhos, com todos nós ajoelhados ao seu redor, durante o culto doméstico, ele derramava toda a sua alma, com lágrimas, orando para que o mundo pagão se convertesse para servir a Jesus. E por todas as necessidades pessoais e familiares. Todos nós nos sentíamos como se estivéssemos na presença do Salvador vivo, e aprendíamos a conhecê-lo e a amá-lo como nosso amigo divino. Quando nos levantávamos, eu costumava olhar para o brilho no rosto de meu pai e desejava ser como ele em meu espírito, na esperança de que, em resposta às orações dele, eu pudesse ter o privilégio e o preparo para levar o bendito evangelho a alguma parte do mundo pagão. Homens de Deus foram enviados para a obra missionária, foram convertidos através do testemunho de seus pais dentro de casa. Você me pergunta, tá, Iago, mas como é então que a gente pode fazer o bom culto doméstico? E existem muitas formas de nós trazermos a devoção familiar para dentro da nossa casa. Pode acontecer das formas mais informais possíveis, onde a gente tem momentos do dia para cantar, outros momentos do dia para orar, outros momentos do dia para lermos a Bíblia juntos ou conversarmos sobre as obras de Deus. Pode ser um dia, um momento particular da semana em que vocês fazem um culto completo, com alguns louvores, com a pregação longa da palavra, quase uma reprodução do culto da igreja dentro de casa. Podem ser momentos devocionais curtos ao longo da semana, diariamente, como a gente faz aqui em casa, onde todos os dias, em um horário específico, em uma parte específica do dia, a gente sempre faz em alguma das refeições, seja no café da manhã, seja no almoço, seja no café da tarde, onde a gente canta 1 ou 2 hinos, lê um trecho da Bíblia, faça uma breve explicação de 1, 2 minutos. É o que dá pra fazer com uma bebê de 2 anos sentada à mesa. E a gente ora, compartilha pedidos de oração e ora uns pelos outros. Ao longo do dia, já que o culto é um tanto limitado por um bebê, eu e minha esposa, a gente conversa sobre a palavra de Deus. Fala sobre devocionais, fala sobre livros que estamos lendo e tentamos apresentar algo da palavra de Deus um pro outro. O importante é você encontrar a forma que funciona pra sua família. Se uma forma não funcionar, não desistir, encontrar outra. Eu, preferencialmente, acho mais legal fazer todo dia. Tem gente que prefere de outras formas e encontre como funciona pra sua casa. É importante que você siga o conselho de Richard Cecil, que o culto doméstico seja curto, agradável, simples, terno e celestial. E eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua família, para sua casa, para sua esposa, para os seus filhos. Culto doméstico é uma bênção. Nós muitas vezes falhamos em praticarmos as bênçãos de Deus. Espero que esse vídeo lhe motive. É importante encontrar outros homens que sejam fiéis no culto doméstico. Ou se você é mulher assistindo, que você também possa motivar o seu marido e coordenar também cultos domésticos na sua casa, por que não? Seu marido chega cansado do trabalho, para ele é difícil tomar iniciativa, deixa o ambiente preparado para o culto doméstico. Se você coloca a comida na mesa para vocês jantarem juntos ou o que é que seja, já coloca a Bíblia na mesa para facilitar o processo dos cultos acontecerem na sua casa. Filhos, vocês podem pedir para seus pais fazerem cultos domésticos. Vocês podem, se vocês vivem em lares onde um dos membros não são cristãos, é uma oportunidade de se reunirem como família. E ainda que um não queira participar ou não participe, ali é uma chance de, como família, vocês se reunirem, sentarem e darem testemunho do evangelho na própria casa. Identifique qual é a sua realidade e veja como Deus pode ser glorificado através da devoção familiar. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã. Você se inscrever aqui no canal, você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso YouTube.